para Jesus. Mistura com glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pegue na sua mão sua Bíblia, em nome de Jesus. Abra no livro de Josué, capítulo número 7. Josué capítulo 7. Josué capítulo de número 7. Ei. Josué capítulo 7. Verso 1. O quinto livro da Bíblia Sagrada, Josué, capítulo número 7. Sexto livro, perdão. Depois de Deuteronômio, Josué, capítulo número 7. Amém? Diz assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Verso número 3, assim: voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Verso 6: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, e ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Verso 10: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhe tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Verso 13: levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema ou maldito há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos. Não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Verso 15: será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Verso 21 diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Capítulo 8, verso 8, para finalizar, diz assim: e será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor, fareis, olhai que vô-lo tenho mandado. Amém. Pode se sentar, irmão.
Jesus. Feche seus olhos. Peça ao Senhor para falar seu coração em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, neste momento nós te louvamos, nós te agradecemos. Ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa, de poder ter louvado o Senhor com cânticos, de poder ter direcionado a nossa voz em oração, sabendo, meu Deus, que o Senhor ouve o nosso clamor. Mas nós te pedimos nessa noite, ó Pai, fale conosco. Mais uma vez, nos abençoe através das tuas palavras, que são palavras de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje, nós realizamos o culto de cura e libertação. E quando se fala libertação, quando se fala cura, enfim, envolve-se uma batalha que não é travada neste campo físico, mas é uma batalha travada no mundo espiritual. E Paulo, ele escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso, Paulo, quando ele percebeu que os irmãos estavam até mesmo entrando em conflitos um contra o outro, Paulo então ele deixa um recado. Ele diz: olha, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então Paulo estava dizendo que a nossa luta não é aqui, na horizontal, é na vertical. É uma batalha espiritual. Batalha essa que ela se materializa no mundo físico, mas ela só acontece quando nós fechamos os nossos olhos para as coisas espirituais, quando nós negligenciamos o que o apóstolo Paulo disse: a luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Ouve um fato que, infelizmente, por pessoas não entenderem que a batalha espiritual, hoje pessoas estão presas, literalmente, por não entenderem que a batalha é espiritual. Vou dar um exemplo. Até hoje, o nosso ex-presidente está preso. Motivo da prisão, segundo eles, um atentado, um golpe. Onde pessoas invadiram o Congresso e ali então deu margem para que no campo terreno alguém disse: olha, isso é tentativa de golpe. Resultado, muitos estão presos até hoje. E o que foi dado como cabeça desse sistema, que foi o ex-presidente, está preso até hoje. Se esse povo tivesse entendido que a batalha é no joelho, ninguém estaria preso. Mas quando se acha que a luta é aqui, que a batalha é aqui, as pessoas então se esquecem do mundo espiritual. Estão entrando em situações
Esse foi um exemplo que eu dei. Mas muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão, enfim, doentes, muitas pessoas estão presas, não numa grade, mas em um vício, porque acharam que resolveriam o seu problema buscando coisas, buscando direção, buscando subterfúgios de coisas que há neste mundo. E quando se busca algo que é deste mundo, não tem como Deus entrar. Porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, ele se torna inimigo de Deus. João escreve na sua carta: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E tem aqueles que ainda batem no peito: ah, mundo, não acaba não, mundão. Estão apaixonados pelo mundo, estão apaixonados pelo sistema, que aos poucos só vão aprisionando pessoas. E quando elas caem em si, já estão espiritualmente aprisionadas, já estão espiritualmente encarceradas. Mas a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, está falando o próprio Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas as pessoas não querem buscar Jesus para serem libertas. As pessoas não querem buscar caminhar no caminho do Senhor para serem libertas. Querem fazer da sua forma, querem servir a Deus da sua forma, e quando se assustam, mesmo dentro da casa de Deus, ainda assim continuam escravizadas. Porque ainda não entenderam que a batalha não é aqui. A batalha é nas regiões celestiais, no mundo espiritual. O texto que lemos aqui, a Bíblia diz que Deus, quando Deus tira esse povo do Egito com mão forte, Deus manifesta a sua glória. Deus envia pragas sobre o Egito para libertar aquele povo. Deus cumpre tudo aquilo que Ele falou quando queria tirar aquele povo. E o povo então saiu do Egito. Mas a Bíblia diz que quando eles saem do Egito e entram no deserto, eles começam a ter dificuldades, eles começam a passar por situações, eles começam a ser provados, como o próprio Deus disse que provaria eles, como nós somos provados, para ver se realmente a gente está disposto a servir ao Senhor ou não. Porque se alegrar quando Deus diz: olha, eu vou te tirar de uma terra, vou te tirar dessa situação de escravidão e vou te levar até uma terra que emana leite e mel, é uma maravilha ouvir essa palavra. É uma maravilha quando nós ouvimos Deus falar que vai cumprir promessas na nossa vida, que Deus tem promessas na nossa vida. É uma maravilha ouvir essa palavra. Mas não se esqueça que há uma trajetória para chegar até o cumprimento da promessa. Que há uma trajetória. E essa trajetória se chama deserto. Deserto. Fisicamente, deserto é um lugar seco, é um lugar de pouca produtividade, é um lugar de escassez, é um lugar de muito calor de dia, é um lugar de muito frio à noite. Mas Deus falou que Ele
eu vou colocar uma nuvem para fazer refrigério para vocês. Se à noite o frio tiver de rachar, eu vou pôr uma coluna de fogo para aquecer você durante a noite. E Deus cumpriu a palavra dele. Mas quando o povo se deparava com a fome, era melhor ter ficado lá. Para que chegar nesse deserto para morrer? Deus não permite que ninguém entre no deserto para morrer. A permissão de Deus para passarmos pelo deserto é para ver a manifestação da glória dele. E todas as vezes que o povo reclamava, ali tinha alguém que orava. Essa é a diferença. É quando tem alguém que ora. Porque quando só tem gente que reclama, quando só tem gente que murmura, se Deus encontrar um que ora, o milagre acontece. Vou repetir de novo. Se Deus encontrar um que ora, o milagre acontece. Tem esse um aqui nessa noite? Então, se você crê, aplauda e glorifique o nome do Senhor. Então, todas as vitórias que Deus deu para o povo dele, quanto para aqueles homens e mulheres que Deus continuamente trabalhava, todos eles venceram, porque oraram. Todos venceram porque clamaram ao Senhor. Mesmo no deserto, alguém clamou e Deus enviou o socorro. A Bíblia diz então que o povo sai, passa pelo deserto e chega diante da terra. A primeira terra foi a terra de Jericó, cidade de Jericó. Você conhece a história das muralhas de Jericó. O povo obedece a palavra, dá as voltas em volta da cidade, o muro cai, o povo entra e conquista a cidade. Mas antes deles entrarem, Deus deu uma ordem. Até para tomar posse, meu irmão, tem ordem de Deus. Tem gente que já tomou posse da vez agora, é só alegria agora, é só viver rega lá. Não, irmão. Deus dá ordem. Até mesmo quando a gente toma posse da bênção. Lembra da filha de Jairo? Ela morreu. Ela morreu. A Bíblia diz que Jesus ressuscita ela e Jesus dá uma ordem: deem de comer a menina. Ou seja, sustenta ela, senão ela pode morrer. De novo. E Deus deu uma ordem: entra na cidade, taca fogo em tudo, destrói a cidade e não leva nada. A Bíblia diz que o dia que a cidade foi destruída, esse Josué, ele dá uma ordem: maldito seja o homem que reconstruiu essa cidade. Muitos anos depois teve um maluco que levantou essa cidade de novo. Levantou tudo de novo. Sabe o que aconteceu? Morreu. Já tinha uma palavra liberada ali, de um homem de Deus: não faça, não reconstrua. Não deu crédito à palavra do homem de Deus. Meu irmão, eu Valdeci, não posso fazer nada. Mas nesse exato momento, eu sou boca de Deus na sua vida. Nesse exato momento, eu estou direcionando a palavra de Deus na sua vida. Se você vai crer ou não, não é problema meu, é problema seu. Eu me lembro que um dia, quando eu, meu pai viu que eu já estava de maior e todo mundo já tinha saído de casa, meu pai chegou para mim e falou: meu filho, se você quiser estudar, problema é seu. Eu parei e pensei: realmente, se eu não estudar, o problema vai ser meu mesmo. E não está errado, não. Se eu estudar bem, se eu não estudar, o problema é meu, vai ser problema meu. Então o que eu fiz? Continuei os estudos. Os outros tudo pararam de estudar. Mas eu continuei, fui até o final e chegou um momento que eu falei: parei. Mas eu fui até. Meu pai falou: se você quiser continuar, você continua. Se não quiser, problema é seu. Poderia ter avançado? Poderia.
E as coisas foram acontecendo. Então Deus deu uma ordem. Josué falou: olha, aquele que levantar vai ser amaldiçoado. Aí o doido levantou, não obedeceu a palavra de Deus, arcou com as consequências. Aí a Bíblia diz então que Josué, então, eles entram na cidade. A ordem de Deus era: não pegue nada, põe fogo em tudo, não leva nada, não levem nada da cidade de Jericó. Diz que eles entram, conquistam a cidade. Aí no meio deles, um homem chamado Acã vai lá, entra na cidade, nas tendas da cidade destruída, viu uma capa da Babilônia, uma cidade maldita da Babilônia, viu umas vestes, viu prata, viu ouro. Opa, vou sair da toleira agora. Pegou e como quem diz, malocou, foi lá para a tenda dele, escondeu debaixo da tenda, como quem diz, não aconteceu nada, não vai dar nada para ele. A palavra de Deus já tinha se liberado. Deus já tinha falado: não pegue nada. A Bíblia diz então que eles conquistam a cidade. E Deus falou: Josué, continua a trajetória. O texto onde nós começamos. Agora é a cidade de Ai que vai ser conquistada. A Bíblia diz que quando eles chegam na cidade, depois de conquistar Jericó, a Bíblia diz que Josué disse para os homens: olha, vão lá primeiro, como foi em Jericó, enviou espias, espiaram a terra, voltaram, e com Ai não foi diferente. Vão lá, espia a terra, vê, averigua tudo, vê se tem gigante, vê se tem muita gente, vai lá e espia lá. Eles foram e trouxeram o relatório e falaram: Josué, o negócio é o seguinte, nós vimos a terra e vimos que lá tem pouca gente, então não precisa mandar muita gente não, senhor. Não precisa mandar o povo todo para cansar não, manda uns 2 ou 3 mil. Foram eles que falaram. Mas quem que era o líder ali? Josué. Quem que era o comandante de guerra? Josué. Mas Josué não, deixa esta. Irmão, entenda uma coisa. Uma coisa é alguém querer ajudar, outra coisa é alguém querer dar ordem no lugar do líder. Eles falaram: não, Josué, não precisa mandar todo mundo, não, manda só, tem pouca gente lá. Josué mandou. A Bíblia diz que eles foram, perderam a batalha e morreu 36 pessoas. Voltaram. Aí o texto continua dizendo, o texto diz que eles prevaricaram. Diz que eles o quê? Prevaricar. O que é isso, pastor? Que palavra é essa? Prevaricar, irmão, significa falta de cumprimento do dever. E outra tradução diz causar prejuízo a alguém. Eles causaram prejuízo porque desobedeceram a palavra de Deus. Então, desobedecer a palavra de Deus nos traz prejuízo. Só que a palavra prevaricar também desprezou alguém, ou seja, não foi só. Não trouxe prejuízo, não foi só para ele, não. Foi para todo Israel.
a nossa desobediência, muitas vezes não prejudica só a gente, não, irmão. É até quem está à nossa volta. Por quê? Porque faltou o cumprimento do dever. O dever era o quê? Obedecer a palavra de Deus. Então eles desprezaram a ordem de Deus. Aí a Bíblia diz que voltaram, espiaram e falaram: não precisa mandar todo mundo, não. Os inimigos lá são poucos. Meu irmão, independente se é um demônio ou dois, a oração de guerra tem que ser a mesma. Tem que continuar. Não precisa. O propósito é o mesmo. Ah, não, eu vou orar só essa semana, na outra semana eu oro só no dia. Não, é todo dia. O diabo quer destruir o povo, é todo dia. O diabo não brinca de ser diabo, não. Se nós abaixarmos a guarda, é aí que ele vai entrar. Ele diz: não, os inimigos são poucos. Aí Paulo vai dizer, né, aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que nós não devemos desprezar os ardis de Satanás. Eles subestimaram o inimigo, eles são poucos. Pouco ou muito é demônio do mesmo jeito. Pouco ou muito é inimigo do mesmo jeito. O problema parece ser pequeno, mas tem que orar do mesmo jeito. Consagrado do mesmo jeito. A Bíblia diz então que, olha o que a Bíblia diz, olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoremos os seus ardis. Então, quando nós menosprezamos o adversário, a Bíblia está deixando bem claro, para que ele não alcance vantagem. Então, todas as vezes que eu penso, não, mas está tranquilo, essa aí eu tiro de letra. Não, eu vou lá, não vou nem orar aí lá naquela situação, vou nem orar, não. Toda hora oração. Não podemos abaixar a guarda. Ignorar significa não conhecer, não saber. Ardis quer dizer estratégia de enganar ou iludir, armadilha ou cilada. Então, ardis quer dizer é uma estratégia. O inimigo da nossa alma tem estratégia. Ele tem estratégia. E nós não podemos desprezar os ardis dele. Nós também temos a nossa estratégia. É o jejum, é a oração, é a consagração. Foi justamente o que aconteceu. Olha o que a Bíblia vai dizer. Verso de número 10. Diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Porque a Bíblia diz que quando o povo voltou, perdeu a batalha e voltou, a Bíblia diz que Josué e os anciões, eles rasgaram suas vestes e colocaram pó sobre a cabeça. E Josué se prostrou e dizendo: Senhor, e agora? Agora as outras nações vão se juntar e vão vir contra nós. E o que será do seu nome? Meu irmão, Deus vai continuar sendo Deus. O negócio é a nossa postura. Então Josué, como os demais, eles subestimaram o adversário. Então tá bom, então pode mandar os poucos homens. Perder a batalha, não vai todo mundo, meu irmão. A guerra é de todos. A guerra é de todos. Não, se fulano quiser, ele ora. Se fulano quiser, ele se vira, ele paga. Não, meu irmão. A guerra é de todos.
Os propósitos é de todos. É de todos. Aí a Bíblia diz então que Josué rasga as vestes e se prostra. Ou seja, não entregue os pontos. Não desista do seu propósito, do seu objetivo. Não perca a sua fé. Olha o que a Bíblia vai dizer: o justo viverá pela fé. E se recuar, a minha alma não terá prazer nele. O próprio Deus falando: o meu justo viverá pela fé. Mas se ele voltar atrás, se ele desistir, eu não vou ter prazer na alma dele. A minha alma não vai ter prazer nele. Por quê? Porque ele desistiu. Josué se prostrou. Ele falou: Josué, levanta, Josué. Ficar prostrado não vai adiantar nada. Quer se prostrar? Se prostra diante do Senhor. Senhor, nós perdemos. Senhor, agora nós vamos viver amonhado. O que as demais vão dizer? Um povo pequeno nos venceu. O que será do seu nome, meu irmão Deus? O nome de Deus é tremendo. O nome do Senhor é poderoso. Então Josué te fala: Senhor, não era isso que Deus queria ouvir de Josué. Não era essa atitude que Deus queria ouvir de Josué. Josué reclamou porque perderam. Foi jogar, como se diz, né? Fazer uma jogaria. Deus, e agora o que será do seu nome? Você acha que Deus está preocupado, meu irmão? Ai daquele que se levantar contra o Senhor. Mas a Bíblia diz que Josué, ele se prostrou. Josué se prostrou diante do problema, da dificuldade. E automaticamente o povo também se prostrou. A Bíblia diz então que Deus fala com Josué: Josué, tem coisa maldita aí no meio. Tem coisa maldita. Enquanto tiver algo maldito no meio, não tem como vencer. O povo pode se chamar pelo meu nome, mas se tiver coisa errada, não tem como eu agir. Não tem como eu dar vitória. Aí a Bíblia diz que Deus fala com Josué, e Josué levanta. Mais um, Deus fala para ele: levanta, santifica o povo, e diz: santificai-os para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema ou maldito há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. O que Deus está falando? E o que Deus deixa para mim e para você? Enquanto nós deixarmos aquilo que nos afasta de Deus no nosso meio, na nossa vida, não tem como vencer. Não tem como. Então Deus falou santificar. Santificar quer dizer se separar, ou seja, tira aquilo que te afasta da minha presença, tira aquilo que está quebrando a nossa aliança, está rompendo a nossa aliança, tira, aí eu entro e faço a vitória, dou a vitória para o meu povo. Caso contrário, o próprio Deus falou: caso contrário, olha, ele disse: olha, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema de vós. Aí Deus foi falando: olha, Josué, o negócio é o seguinte, você vai chamar todas as tribos de Israel, tribo por tribo. Depois você vai chegar nessa tribo, e Deus foi mostrando para Josué, tribo por tribo, depois de família em família dessa tribo, e depois dessa tribo de casa em casa. E Deus foi direcionando Josué. Tudo isso por quê? Porque Josué orou ao Senhor. Começou errado, mas orou. Começou errado,
mas orou ao Senhor. Uma coisa ele teve resposta, porque ele orou. Agora você não fala nada com Deus e fica lá, chorando a morte da bezerra. Não tinha como Deus fazer nada. Não tinha como ele ouvir a voz de Deus. Mas independente da situação, fale com Deus. Coloca para Deus aquilo que está no seu coração. O que estava no coração de Josué era aquilo. Senhor, olha, o negócio é o seguinte: nós perdemos, a notícia vai espalhar, você vai, cadê o seu Deus? Uai, você não é crente, você não serve ao Deus vivo, então por que está assim? Essa foi a preocupação dele, mas ele colocou para quem? Para Deus. Ele se pôs diante do Senhor. Então foi a brecha que Deus precisava para direcionar Josué. O problema é se Josué, não, já que eu vou parar, ou então vou continuar falando do meu jeito, e vamos ver, uma hora eu vou vencer. Não, vai ver isso. Deus falou, enquanto não resolver isso, não tem como vencer. Enquanto não tomar uma atitude, não tem como vencer. Aí a Bíblia diz então que Deus falou, então chama um por um. Aí quando chegou na tribo de Judá, estava lá este homem chamado Acã. Chegou na família dele, na casa dele estava Acã. Aí como quem diz, a casa caiu. Não teve como esconder, porque de Deus não. Ele escondeu do povo, escondeu de Josué, que era o líder, mas não escondeu do Deus que fez o céu. E a Bíblia é clara, tudo aquilo que foi encoberto, uma hora vai ser descoberto. De uma maneira, vai ser descoberto. Não vai dar problema. Querer fazer as coisas como diz por aí, vai dar problema. Ou conserta diante de Deus, ou vai continuar no problema. O Deus falou, você tem que tirar o que é nada. Se não tirar, ele vai continuar perdendo. Essa foi a palavra de Deus para Josué. E conosco não é diferente. Se nós não tomarmos algumas posições, se nós queremos fazer do nosso jeito, ou querer fazer, não vou fazer porque... Não, se não for do jeito de Deus, vai dar problema. Aí Acã tentou esconder, só que Deus ninguém esconde nada. Quando chegou nele, não teve como ele. Eu pequei mesmo diante do Senhor. Agora é tarde. A ordem já tinha dado. Olha, se encontrar, põe fogo em tudo. Queima ele, tudo que tiver. Por isso que eu disse. Uma atitude errada, uma atitude de desobediência a Deus, não prejudica na sua vida, não. Até aqueles que estão ao nosso lado. Mas uma atitude certa de obediência abençoa a minha vida e aqueles que estão à minha volta. Só que no caso de Acã, por desobedecer a palavra de Deus e tentar esconder, a Bíblia diz que Deus falou, olha, quando encontrar o culpado, põe fogo nele e tudo que tiver. A Bíblia diz que apedrejaram Acã até a morte e depois colocou fogo em Acã, na sua família, nos filhos, nas filhas, na mulher. Todo mundo pagou o pato nos animais que ele tinha, tudo, apedrejou tudo e colocou fogo em tudo. Por quê? Por causa de uma desobediência. Imagine se a época da lei tivesse vigorando até hoje. Imagine, graças a Deus, que Ele enviou o Filho dele para morrer no nosso pecado, para tirar esse jugo da lei. Graças a Deus. Mas a lei espiritual é mais. Não, agora nós estamos na época da graça. Não, meu filho. Não pense na época da lei, quem fosse pego em adultério era apedrejado. Os dois adultos eram apedrejados. Foi pego em adultério, apedreja na hora. Mas
na graça, sabe? Que o próprio Jesus falou, olha, antigamente era assim, era olho por olho, dentro por dentro. O que era pelo adultério? Era, enfim, apedrejado. Mas hoje, se você olhar para uma mulher com desejo impuro no coração, já pecou. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso olhar. Ele conhece o nosso ouvir. Ele conhece o que está saindo da nossa boca quando ninguém está perto. Deus conhece. Então não tem como esconder de Deus. Tem como, não há como esconder de Deus. E tudo que se planta assim, vai colher. A Bíblia diz então que caiu na cama, tocou fogo em tudo. Aí Deus falou: tirai, buscai a santificação e tire da sua vida aquilo que não agrada a Deus. A Bíblia vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem as quais ninguém verá a Deus. Então a Bíblia diz que eles tiraram aqui, que era, quando foi lá na tenda de Acã, estava lá. Como quem diz, né? Aquela faxina que a pessoa faz, que não é faxina, levanta o tapete e coloca a sujeirinha lá debaixo. Foi isso que Acã fez. Ele fez, como diz, né? Foi lá, pegou tudo, levantou o tapetinho, colocou lá debaixo da carteira dele, como quem diz, está tudo numa boa. Se for desobediência a Deus, está tudo numa boa. A Bíblia diz que eles foram queimados. Foi tirado aquilo que impedia o povo de vencer. Aí eles venceram. Mas como venceram? A ordem de Deus foi essa. Agora já tirou o anátema, já limpou tudo. Agora vem a outra parte. Na hora que entrar lá na cidade, da mesma forma, taca fogo em tudo, queima tudo. Ou seja, tem que ter fogo. Diga, tem que ter fogo. Capítulo, o último versículo, capítulo 8, verso 8. E será que tomando